Olá, me chamo Luiz Jordani e hoje eu vou apresentar sobre o meu trabalho de programação 2, falando aqui sobre o meu projeto que vai ser relacionado ao jogo The Escapist. Basicamente, esse é um jogo de fuga em que o jogador principal ele atua como um prisioneiro e ele tem que fazer algum plano estratégico para tentar fugir. Para isso, ele segue uma rotina diária dentro da prisão, fazendo suas refeições, exercícios, ele tem que fazer tarefas e ele também pode criar itens. Esses itens podem ser combinados para ajudar no plano de fuga. Além de tudo isso, também tem uma relação com os NPCs, com os guardas, os outros prisioneiros e o objetivo principal é ele tentar fazer a evasão, a fuga, podendo criar motins, ele pode cavar túnel para tentar fugir, quebrar as grades, ou até mesmo roubar a farda de um guarda para ele tentar se passar por um guarda. Aqui são outras configurações que eu pretendo implementar e alguns detalhes técnicos explicando que o projeto vai ser feito em C++. Bem, para cumprir as determinações da atividade, eu acabei criando aqui a classe inmate, que vai ser o jogador principal, o prisioneiro, e ele vai ter aqui como atributo o nome, que vai ser no formato string, a saúde do tipo inteiro, energia, velocidade, inteligência e força, tudo do tipo inteiro, somente money, que vai ser do tipo double. O foco principal vai ser falar sobre a inteligência, que ela vai poder ser aumentada com esse método readbook. Ao utilizar esse método, ele aumenta a inteligência por padrão, né, utilizando o parâmetro default, em 1, só que eu posso passar como parâmetro algum outro valor que eu quero botar de acréscimo, e ao utilizar esse método, ele tira 5% da energia. Além de tudo isso, também temos esse outro método que foi criado, que é o ViewProfile, que vai mostrar basicamente os atributos nesse formato de menu aqui, que foi inspirado no próprio jogo, só que na versão 2 do jogo. Bem, agora partindo para o código em si, temos aqui a nossa parte pública da nossa classe inmate, temos aqui a nossa parte privada, que basicamente aqui vai ter os atributos que já foram mencionados e também vai ter esses métodos aqui, que vão ser mais auxiliares para mostrar ali o perfil do usuário, mostrar aquela saída toda formatadinha do menu. Aqui temos dois construtores, um para quando eu quero iniciar sem parâmetro nenhum, ele já inicia com valores pré-definidos, e um para quando eu quiser colocar algum parâmetro lá. Só que aí quando eu quiser colocar, obrigatoriamente eu vou ter que pôr o nome, que vai ser no formato string, e os outros eu posso ou não colocar, porque eles vão estar default aqui. Todos esses atributos eles vão ter gets e sets, e aqui temos o nosso método ViewProfile, que é do tipo const, que é para ver lá aquele menu todo formatado, e o readbook, que é para quando eu ler um livro, eu aumentar a inteligência, que por padrão vai ser aumentado em 1 e diminuir em 5% a energia. E aqui no meu ponto CPP, um detalhe importante é que eu adicionei essa biblioteca justamente para fazer a saída ficar toda formatada lá para o menu e definir também aqui as minhas cores lá do menu. Um detalhe importante para esse construtor aqui é que na hora que ele for ser utilizado, quando eu passo aqui o dinheiro, ele vai fazer uma verificação para verificar, né, se esse dinheiro é negativo. Se ele for negativo, ele vai utilizar o próprio default aqui dele como o parâmetro para inicializar, né, esse atributo, que é o money. Um detalhe importante também aqui no ponto CPP é que temos os sets, né? Esses sets, basicamente, eles vão ser utilizados para que esses meus atributos do tipo inteiro, eles fiquem com valores entre 0 e 100. Porque ele vai ser utilizado como porcentagem, então ele só pode ficar entre 0 e 100. Se for abaixo disso, ele coloca para 0, se for acima disso, ele coloca para 100. E basicamente assim que esse set get funciona, exceto o dinheiro, o set do money, set money, que ele basicamente só vai verificar para quando esse dinheiro ele for negativo, né? Se ele for negativo, ele não vai fazer nada, ele mantém do jeito que já tá. Bem, basicamente aqui no meu main, eu só tô executando algumas funcionalidades que eu implementei da classe. Aqui eu tô legendando, basicamente, usando alguns prints, né? Legendando tudo que eu vou fazendo. E aqui eu já vou executar direto para demonstrar. Inicialmente, eu já vou utilizar aquele construtor, que eu posso definir os atributos, aquele construtor meio personalizado, né? Depois eu dou um view profile para ver como que ficou, os atributos que eu presetei já. Então aqui, ó, o view profile mostra nesse formato de menu como ficou. Um detalhe importante é que essa barra aqui, ela muda de cor conforme fica entre... aqui fica acima de 40, ela fica amarela, para baixo fica vermelho e para cima fica verde. Depois que eu fiz foi utilizar o set energy para colocar a energia para 15. E depois eu utilizei o readbook, ou seja, se eu utilizei o readbook e eu utilizei o readbook passando por um parâmetro 30, ou seja, a inteligência vai sofrer um acréscimo de 30 e como a energia estava em 15, eu vou perder 5 de energia, então eu vou para 10. Então fica assim. E aqui os outros atributos não sofreram nenhuma alteração, não. Eu utilizei o ViewProfile depois para ver isso. E por fim eu utilizei aqui o get, só para mostrar como ficou, né? Como os resultados estão batendo, ó. Então tá tudo certinho. E depois eu fiz aqui um outro teste utilizando o construtor sem definir nenhum atributo, utilizando ele com os valores já que vem pré-definidos, que basicamente ele vai colocar o nome de player, o dinheiro vai para 0, a energia e a saúde vão para 100 e o resto fica tudo com 40. Força, velocidade e inteligência. E depois eu utilizei o set energy, setando a energia para menos 7. Só que se eu seto para menos 7, como eu disse, é um valor abaixo de 0. Aí o set ele vai colocar a energia zerada. Como a energia está zerada e eu usei um readbook, então eu não tenho energia suficiente para ler um livro. Então eu não consigo aumentar a minha inteligência, que eu pedi para aumentar em 100, só que não vai ser aumentada. E depois eu utilizei o set money para 30, e aí vai para 30. Se eu utilizar valor negativo, ele não faz nada, ele não altera, deixa do jeito que tá. Depois eu utilizei o view profile para mostrar aqui como ficou, né? Que é justamente esse menu. E depois eu utilizei aqui os métodos get, justamente para mostrar que os valores realmente estão batendo aqui, ó.